exaltamos o teu nome. Aleluia. Aleluia. Senhor, olho para ti, és a força da minha vida, esperança do meu viver. Tu és a força da minha vida. Senhor, olho para ti, és a força da minha vida, esperança do meu viver. Tu és a força da minha vida. Minha força és tu, a minha força és tu, a minha força és tu, Senhor. A minha força és tu, a minha força és tu, a minha força és tu, Senhor. Senhor, olho para ti, és a força da minha vida, esperança do meu viver. És a força da minha vida, a minha força és tu, a minha força és tu, a minha força és tu, Senhor. A minha força és tu, a minha força és tu, a minha força és tu, Senhor. A minha força, a minha força és tu, a minha força és tu, a minha força és tu, Senhor. A minha força és tu, a minha força és tu, a minha força és tu, Senhor. Aleluia. Paz do Senhor aos irmãos. Então, quem é que frequentou a escola dominical em criança? Alguns não. Os irmãos sabem que é na escola dominical que nós aprendemos muitas histórias bíblicas. Que nós, quando chegamos ao conhecimento da palavra do Senhor já adultos, depois não entramos nestas histórias tão profundamente como elas nos são explicadas quando somos crianças. E nós hoje vamos fazer aqui um bocadinho de escola dominical. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Esther. Quem é que já leu o livro de Esther todo? Muita gente, graças a Deus. E os que não leram, a partir do que eu vou dizer, vão ler. Vamos lá ler. Vamos abrir no capítulo... Está um bocadinho muito próximo. Vamos fazer aqui um resumo, contextualizar o que nós vamos dizer. Portanto, o livro de Esther fala-nos de uma muito grave tentativa de destruir todo o povo eleito de Deus, os judeus. Os irmãos acham que só existiu um Hitler? Não, durante a história deste povo tem existido muitos. E aqui surgiu um também, e é essa história que está aqui descrita no livro de Esther.
E então, neste tempo, havia um rei, o rei Assuero, lá na Pérsia, investido de muito poder, de poder sobre uma vasta área de território, e ele sabia o poder que tinha e um dia quis exibir o poder, as riquezas, tudo o que ele tinha, e convidou pessoas especiais para lhe oferecer um banquete para mostrar e exibir todo o seu poder, toda a sua riqueza. E também para os outros que não eram tão especiais assim, aquelas figuras mais de segundo plano, os pobres também tiveram lá o seu banquete. Portanto, o rei oferecia o banquete aos homens e a rainha às mulheres. Nada de misturas. Hein? E então foi no decorrer deste... eu convido os irmãos só para terem uma pequena noção do quão rico era este rei, para lermos já no capítulo 1, o versículo 6 e 7. É uma pequenina amostra, mas os irmãos depois vão ler o livro todo para verem os pormenores riquíssimos que estão aqui. E diz assim: as tapeçarias eram de pano branco, tapetes no chão brancos. Estão a ver os irmãos? O luxo que era? Verde e azul celeste, pendentes de cordões de linho fino e púrpura, e argolas de prata e colunas de mármore. Os leitos eram de ouro e de prata, sobre um pavimento de pórfiro. Fui ver, é uma pedra especial, o pórfiro. E de mármore, e de alabastros, e de pedras preciosas. Vejam como este rei vivia. E dava-se de beber em vasos de ouro, e os vasos eram diferentes uns dos outros, e havia muito vinho real, segundo o estado do rei. Os irmãos vejam a grandeza deste rei, não é? Acho que nós nem nos passa por a cabeça o que realmente lá havia. Este rei era casado com uma rainha. Claro, tinha que haver uma rainha para um rei, a rainha Vasti, não é? Os irmãos sabem que este banquete não durou um dia, nem uma semana. Mais ainda. Eu desafio os irmãos a irem ler o livro e ver quanto tempo durou este... Vão deixando pontas soltas para os irmãos ficarem curiosos para terem que ler o livro. Estes banquetes duravam muitos dias. E os irmãos sabem, quando nós passamos um dia só, numa grande festa, algumas pessoas, quando chegam ao final do dia, já estão em muito mau estado. Agora imaginem uma festa que durou dias, semanas e mais além. Como é que as pessoas estariam? Irmãos, não é? Nós conhecemos as coisas, como funcionam. Então o rei já não devia estar muito bem, mandou um criado chamar a rainha para ela dançar em frente dele e dos convidados. A rainha sentiu-se muito ofendida, porque o convite não foi feito com a diplomacia que devia ter sido, e para além disso ela não ia dançar, expor-se diante de homens embriagados, e já é muito mau estado de desequilíbrio, não é? Ela disse que não, mas os irmãos sabem que não se podia dizer que não ao rei. Então ela sofreu as consequências e foi destituída, não é? O rei, eu estou a abreviar a história, irmãos, mas só para nos contextualizarmos. A rainha Vasti foi destituída e o rei ficou triste, porque acho que no fim de passar a festa, aquilo também lhe deve ter passado o desequilíbrio. E ele deve ter começado a pensar que tomou uma muito má decisão de ficar sem a esposa que amava, não é? Então, mas sabem que a ordem de rei não pode ser revogada. Está lá selada com o anel dele, aquilo não pode voltar atrás. Destituiu. Nesta tristeza toda, foram enviados emissários por todo o império, por todo o reino, a escolher as meninas mais bonitas, para trazer para o palácio do rei, para que o rei escolhesse a que mais agradasse aos seus olhos, não é? Nesta leva de meninas foi a protagonista deste livro, a Esther, uma menina judia, linda, perfeita, foi para o palácio do rei, e não é que entre milhares ela foi escolhida? Meus irmãos, o livro de Esther não fala do nome de Deus, mas nós percebemos o mover de Deus em todos os pormenores. Entre milhares, a Esther foi escolhida. Porquê? Deus sabia porquê, não é?
esta Esther foi criada pelo tio Mardoqueu, que lhe ensinou muita coisa. Neste tempo, os jovens gostavam de aprender com os mais velhos. E então o tio dela ensinou-lhe muita coisa, como ela se devia mover e proceder lá dentro do palácio, e foram muito úteis o aprendizado que Mardoqueu deu à sua sobrinha. Pronto, agora vamos ler um texto que está no capítulo 4. O contexto os irmãos já perceberam, não é? Vamos ler o capítulo 4 todo, está bem? Eu vou ler. Quando Mardoqueu soube de tudo o que é, irmãos, havia também como primeiro-ministro do rei, eu estava-me a esquecer de uma personagem também muito importante neste enredo, o primeiro-ministro Amã. E ele estava investido de tanto poder que ele também lhe passou pela cabeça que era tão importante e que queria ser reverenciado. E era. Quando eles davam uma ordem, tinham que ser. Mas sabem que o nosso amigo Mardoqueu não reverenciou. Porque ele vinha daquele grupo de ensino que só a Deus, não é? Só a Deus, não aos homens. Isto explotou neste Amã um ódio tremendo pelos judeus, que ele conseguiu dar a volta ao rei e escrever uma lei que autorizasse que todos os judeus fossem mortos, abatidos em todo o reino. Estão a ver aqui o nosso Hitler? Desta vez chamava-se Amã, não é? Os irmãos imaginem um édito destes no reino dar autorização para que todos os judeus fossem mortos em todas as províncias, determinar inclusive um dia quando isso ia acontecer. Então abateu-se sobre os judeus um grande consternamento, não uma grande aflição. Eles sabiam o que é que lhes ia acontecer. É isto que agora nos fala no capítulo 4, que diz assim: quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, rasgou Mardoqueu as suas vestes e vestiu-se de um pano de saco com cinza e saiu pelo meio da cidade e clamou com grande e amargo clamor. E chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. E em todas as províncias onde a palavra do rei e a sua lei chegavam, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação. E muitos estavam deitados em pano de saco e cinza. Então vieram as moças de Esther e os seus eunucos e fizeram-lhe saber com o que a rainha muito se doeu. E mandou vestes para vestir a Mardoqueu e tirar-lhe o seu cilício, porém ele não as aceitou. Então Esther chamou a Ataque, um dos eunucos do rei, que este tinha posto na presença dela, e deu-lhe mandado para Mardoqueu para saber que era aquilo e para quê. E saindo a Ataque, a Mardoqueu à praça da cidade que estava diante da porta do rei, Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a oferta da prata que Amã dissera que daria para os tesouros do rei pelos judeus, para os lançar a perder. Também lhe deu a cópia da lei escrita que se multiplicar em Susã para os destruir, para a mostrar a Esther e lhe a fazer saber, e para lhe ordenar que fosse ter com o rei e lhe pedisse e lhe suplicasse na sua presença pelo seu povo. Veio, pois, a Ataque e fez saber a Esther as palavras de Mardoqueu. Então disse Esther a Ataque e mandou-lhe dizer a Mardoqueu: todos os servos do rei e do povo das províncias do rei bem sabem que para todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior sem ser chamado, não há senão uma sentença a de morte. Salve se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu nestes 30 dias não sou chamada para entrar ao rei. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esther. Então disse Mardoqueu que tornassem a dizer a Esther: não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei, mais do que todos os outros judeus. Porque se de todo te calares neste tempo,
Socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Então disse Ester que tornasse a dizer a Mardoqueu: vai e ajunta todos os judeus que se acharam em Susã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Ester lhe ordenou. Já chegámos aqui ao conflito da questão, não é? E eu queria falar aos irmãos um bocadinho sobre este elemento do ataque. A minha Bíblia é de estudo pentecostal e antes que os livros se iniciem, tem aqui umas considerações para nos contextualizarem no tempo, na época, isso tudo. E eu fui ler aqui as figuras preponderantes deste livro e está lá Assuero, Amã, Vaste e Mardoqueu. Não está mais ninguém. Quando eu estava a ler o livro e deparei com esta figura do ataque, pensei assim, mas este foi preponderante no desenrolar do enredo, porque é que não está lá? E pus-me a pensar um bocadinho sobre isto, irmãos. Este homem era um servo, um escravo, um eunuco, um serviçal, não merecia o destaque que os outros mereceram, não é? Eu acho que logo de início a rainha Ester correu aqui um grande risco. Esta equipa que foi posta ao serviço dela foi-lhe concedida pelo rei. Os irmãos acham que o rei punham lá pessoas que não fossem da sua confiança? Este eunuco que ela usou para levar as mensagens ao tio e do tio para ela, mais um pormenor, nos sítios diz que é tio, noutros diz que é primo. Era uma família dela. Os irmãos leiam o livro e descubram. Portanto, Ester começou logo por passar aqui um grande risco. Em quem é que eu confio para me ajudar neste negócio, não é? Ela lá escolheu este eunuco e não se deu mal, porque eu acredito que quando Deus está no controle das situações, até um hipotético inimigo poderá virar útil para o reino e a obra de Deus. Nós nunca sabemos quem é que Deus vai levantar para concretizar os seus intentos, os seus procedimentos, os seus propósitos. E nós vemos que esta personagem era uma personagem de bastiadores, de irrelevante, sem importância nenhuma, segundo estas hierarquias nos reinos, não é? Mas foi este que Deus usou para Ester levar a bom termo estes bons intentos. E eu acho que nós devemos, irmãos, realçar estas figuras de segundo plano, discretas, de bastiadores, que às vezes até nos parecem que não fazem nada, que não servem para nada, e o quanto elas são importantes no reino de Deus. No reino de Deus. Eu não tenho muito para dizer aos irmãos, mas se não pudermos fazer atos corajosos como Ester, ou dar conselhos sábios como Mardoqueu, ao menos, irmãos, que saibamos fazer, que tenhamos atitudes de fidelidade, como teve este ataque nesta obra e neste propósito. Podemos ajudar, nós os pequenos, podemos ajudar outros a fazer grandes coisas. Há atores menores. Eu hoje tive o privilégio de fazer um passeiozinho que me foi oferecido. E então fui visitar o Palácio da Ajuda, irmãos. Lembrei-me daquilo que eu vinha dizer esta noite. Aquilo estava impecavelmente limpo. Realmente nós os portugueses somos muito aprumados nessa área. E eu estava a visitar aquilo e a pensar assim, isto, ou antes que a porta abra, ou depois dela se fechar, deve existir aqui uma grande equipa a limpar isto tudo. Figuras de segundo plano, irmãos.
figuras que nós não vemos, nem apreciamos o trabalho delas, mas são fundamentais para aquilo estar naquele estado, não é? A importância das coisas pequenas. Depois fomos ver... Desculpem lá, estou-lhe a descrever o meu passeio. Depois fui ver o Mosteiro dos Jerónimos e eu ainda me lembro de passar ali de carro e olhar para lá e ver um monstro negro. Tal era a sujidade que aquelas pedras tinham. Não sei se os irmãos estão recordados disso. Aquilo levou um restauro tão profundo, tanto por fora como por dentro, até o veio da pedra se vê. Os irmãos estão a ver o veio da pedra? Eu olhei para aquilo e pensei assim, quanta mão de obra, quanta gente anónima, quanta gente que ninguém valoriza, pôs isto neste estado para os meus olhos terem o prazer de ver. Irmãos, estão a ver a importância dos anónimos? A importância dos anónimos? São muito importantes, irmãos. Eu queria falar sobre mais duas pessoas, só de passagem, que ninguém levaria a pensar que eram a chave das soluções. Se os irmãos quiserem que eu dê a referência, eu dou, mas eu, em princípio, vou só falar nos casos. Os irmãos lembram-se daquele episódio do Naamã, do leproso, um oficial do exército sírio, um homem cheio de poder, que foi para a guerra e, como troféu, trouxe para a sua senhora uma menina e ofereceu-lhe como escrava. Esse homem ficou leproso e quando a menina viu que o seu senhor não estava bem, imagina, irmãos, podia ter tomado 2 tipos de atitudes. E nós já temos ouvido isto. Ai, trouxeste-me? Bem feito, Deus castigou-te. Os irmãos ainda nunca ouviram? Bem feito, foi Deus que o castigou. Ainda nunca ouviram? Eu já ouvi muita vez. Eu costumo dizer assim, olha, Deus não precisa dar só trabalho de nos castigar. Só que a gente colhe o que semeia, já chega. Deus não precisa de se dar ao trabalho de castigar ninguém, não é? Mas esta menina teve uma atitude inversa, completamente. Ela, se calhar, também era bem tratada e aprendeu a amar aquelas pessoas. Ela chegou lá ao pé da senhora e disse, olha, se o meu senhor fosse lá à minha terra, está lá um profeta que o curava. E os irmãos sabem depois o decorrer da história, não é? O Amã foi mesmo lá, o Naamã, não é Amã, é o Naamã, estes nomes são parecidos. O Naamã foi lá e foi curado. Os irmãos conhecem a história toda. Se não conhecem, leiam outra vez, que é uma grande história. Os irmãos sabem que a Bíblia está repleta de argumentos para filmes. Não sei porque é que os homens andam aí a imaginar coisas fora do contexto. Está aqui grandes argumentos. Portanto, a história do Naamã está em 2 de Reis 5, de 1 a 14. Vamos ler. Portanto, esta menina, uma escrava, uma empregada daquela família de um oficial do exército, foi a chave para a solução daquele problema, irmãos. Vejam a importância das coisas de segundo plano, ou irrelevantes, ou que ninguém dá valor. Outro exemplo também, irmãos. Quando foi a multiplicação dos pães, de onde vieram os pães e os peixinhos? De um menino. Os irmãos sabem que naquela altura a criança nem sequer era valorizada. Não havia o direito das crianças, não havia todas estas exigências que nós temos agora, não é? Então, eu pus-me a pensar, eu gosto muito de pensar assim fora do contexto, os irmãos. Eu pus-me a pensar nisto e pensei assim, então, mas aquela multidão que se juntou para ouvir e observar aquilo que Jesus fazia, já tinha ouvido a notícia das coisas que estavam a acontecer. Senão não vinham, não é? E então, entre tanta gente, era uma multidão, diz que era uma multidão, não é? E até diz lá o número. Entre aquela gente toda, só o menino é que se lembrou de levar lanche? Será que só ele é que se lembrou de levar lanche? Ou só ele é que o disponibilizou? Eu estava a pensar neste menino. Mas de uma forma ou de outra, irmãos, foi um menino, uma figura completamente desvalorizada, que contribuiu para a solução daquele milagre. Foi ele que concedeu, que ofereceu a semente, portanto, os pãezinhos e o peixinho, para o Senhor fazer aquele grande milagre. Eu gosto de destacar estas figuras pouco relevantes, irmãos, porque muitas vezes está aí a chave de grandes problemas.
E eu gosto de valorizar as coisas pequenas. Os menores elos de uma cadeia são tão importantes como os elos maiores. Vamos trazer um bocadinho para aqui esta palavra. Eu sei que interrompi a história, mas depois eu digo porquê. Não sabe tão bem estar aqui numa casa limpinha. Uma casa de banho limpinha. Eu não me esqueço que o pastor Josué uma vez disse-nos que tem passado por tanta igreja e nunca tinha visto um espaço tão limpinho como este. Graças a Deus, irmãos. Motivação, elogio. Elogio, irmãos. Quem limpou é menos importante do que quem usa? Não. É a parte que lhe calhou fazer, não é? É a parte que lhe calhou fazer. Vamos abrir em Colossenses 3:23. O irmão não se importa de ler. Este versículo acompanha-me muito, este versículo que nós vamos ler agora. Porque nós precisamos de motivações para fazer as coisas, irmãos. Tudo na vida precisa de motivação. Alguém lê esse versículo? Colossenses 3:23? Tudo quanto fizeres, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não ao homem. Isto é a chave da nossa motivação. Da minha é a chave da minha motivação. Quando me chamaram para ir para a cozinha ali da APEC, era das coisas que eu mais detestava, era cozinhar. Passaram-se ali episódios comigo em silêncio que eu pensava, eu não faço, eu não sou capaz, eu não vou. E depois passaram-se coisas que eu não sabia que sabia fazer. Eu não sabia que sabia fazer aquelas coisas, irmãos. E a chave da minha motivação quando estava ali naqueles momentos de stress era este versículo. Tudo quanto vier à mão fazer, faz como se fosse a Deus e não aos homens. Esta é a minha motivação para todas as coisas. As que gosto de fazer e as que não gosto. A contabilidade de Deus, irmãos, é diferente da nossa. Para Ele não há figuras de primeiro nem de segundo plano. Ele conta de outra maneira. Ele conta a motivação com que fazemos as coisas. Quando a nossa motivação é certa, o Senhor recompensa. Eu não sei se os irmãos pensam como eu, mas às vezes nós inibimos-nos um pouco de agradecer ou de elogiar, porque sou eu que tenho um bocadinho a mente formatada que a honra e a glória é só para Deus. Mas a honra e a glória é sempre para Ele. Quando o irmão acorda, é um milagre. Já começa a dar glória a Deus porque acordou. Se acordou com saúde e força para fazer as suas atividades, a honra é para Deus. Isso é milagre, irmãos. Portanto, o que quer que façamos, a honra é sempre para Deus. Mas eu estava a pensar nisto e pensei assim, então quando nós temos crianças pequeninas e lhes dão alguma coisinha, o que é que nós ensinamos logo a criança a dizer? Obrigada. Não é? E nós dizemos obrigada uns aos outros. Honra a quem honra. Gratidão é educação, irmãos. Dizer obrigada é uma questão de educação. Não está a tirar a glória a Deus. É uma forma de nós sermos educados, porque aprendemos isso logo de pequenos, de dizer obrigado. É uma forma de estimular e motivar o outro que fez. E não roubamos a glória a Deus. Não roubamos a glória a Deus. Os irmãos sabem que esta área toca-me um bocadinho, porque eu trabalhei em alguns sítios, e trabalhei num sítio que se esforçavam por nos fazer sentir ao ponto de pensarmos que nem o ordenado merecíamos. Quanto mais termos a pretensão de pedir aumento. Estão a ver a tática que era utilizada? Nem o ordenado que ganham merecem. Imagine se passa por a cabeça de alguém pedir um aumento. Quando nos metem isto na cabeça, não é? E eu sempre tive este desejo de valorizar as coisas que ninguém valoriza.
Portanto, olha, irmãos, honra a quem honra, gratidão é uma questão de educação, vamos nos abraçar e dizer obrigado e vamos nos valorizar uns aos outros, porque isso não tira a glória a Deus e motiva e incentiva as pessoas a fazerem mais de coração aquilo que fazem. Mas isso pode não acontecer. Às vezes não acontece, não é? Às vezes não acontece. Vamos ler Mateus 25, 23, o que é que diz lá, irmãos? Mas Deus vai dizer, mesmo que ninguém diga, Ele vai dizer. Vamos lá ler Mateus 25, 23. Algum irmão quer ler, assim alto, para todos ouvirmos? Mateus 25, 23, faz favor. Quem abriu, ler. Disse-lhes o Senhor, bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Nunca se sinta desvalorizado, irmão. Porque um dia nós vamos ouvir dizer isto. Glória a Deus, aleluia. E eu acho que chega todo o reconhecimento daquilo que nós fizemos. Que cada um possa contribuir com a parte para a qual foi chamado e que tudo seja feito como a Deus e não aos homens. O resto da história eu não contei de propósito, que é para os irmãos irem ler o livro de Esther e ver se o plano que Esther teceu com o tio, o primo, os irmãos descobram também esse pormenor, teve sucesso ou não. Eu quero dizer aos irmãos que esta história passou-se um pouco mais que 400 anos antes de Cristo. E depois de Cristo já vão mais 2020 e, bom, aí com algumas questões, mais 4, menos 4. Vejam há quanto tempo isto se passou. Ainda hoje os israelitas festejam este dia. Ao fim destes dias todos. É a festa do Puri. Portanto, se é festejado, se calhar teve sucesso. Não é? Não é? O Senhor abençoe os irmãos, vamos dar valor às coisas pequenas e nunca se sinta desvalorizado em nada do que faz, principalmente na obra de Deus, porque o Senhor é que nos vai reconhecer sobre todas as coisas. Amém. Faz favor, pastor. Graças a Deus. Obrigado, irmã Delfina, também por esta partilha nesta noite. Amém. Estamos gratos a Deus e lembramos que todos somos valorosos para o Senhor. Ele deu a vida por todos nós e o próprio Paulo ele vem-nos falar naquela capítulo 10, 1 Coríntios, da importância de todos, até aqueles que parecem ser o menor ou que não damos valor, todos têm importância no corpo, amém? No corpo humano. E ele estava-se a referir ao corpo de Cristo. Todos nós temos Deus tem traçado um plano para cada um de nós, né? Todos nós temos recebido talentos, um recebeu 5, outro recebeu 3, outro recebeu 2, outro recebeu basta 1, né? Mas esse que recebeu um talento menor não deve de maneira nenhuma enterrar, amém? Deve colocar nas mãos do Senhor para que ele possa ser usado. E é verdade, irmãos, vamos ser fiéis a Deus no pouco, vamos fazê-lo de coração. O profeta diz, tudo o que vier à tua mão para fazer, faz com todas as tuas forças, amém? E diz que até um copo de água que nós possamos dar a um destes pequeninos, como diz o Senhor Jesus, não ficará sem recompensa, porque Ele é o Deus que recompensa. Amém? E o Senhor conhece, está vendo as nossas obras, essencialmente a nossa fidelidade. E a nossa fidelidade será recompensada pelo Senhor. Amém? Tenho paz como um rio em meu ser.
Tenho paz como um rio, tenho paz como um rio, tenho paz como um rio em meu ser. Tenho gozo como uma fonte, tenho gozo como uma fonte, tenho gozo como uma fonte em meu ser. Tenho gozo como uma fonte, tenho gozo como uma fonte, tenho gozo como uma fonte em meu ser. Tenho amor como o mar, tenho amor como o mar, tenho amor como o mar em meu ser. Tenho amor como o mar, tenho amor como o mar, tenho amor como o mar em meu ser. Tenho paz como um rio, tenho gozo como uma fonte, tenho amor como o mar em meu ser. Tenho paz como um rio, tenho gozo como uma fonte, tenho o amor de Jesus em meu ser. Tenho paz como um rio, tenho paz como um rio, tenho paz como um rio em meu ser. Tenho paz como um rio, tenho paz como um rio, tenho paz como um rio em meu ser. Tenho gozo como uma fonte, tenho gozo como uma fonte, tenho gozo como uma fonte em meu ser. Tenho gozo como uma fonte, tenho gozo como uma fonte, tenho gozo como uma fonte em meu ser. Tenho amor como o mar, tenho amor como o mar, tenho amor como o mar em meu ser. Tenho amor como o mar, tenho amor como o mar, tenho amor como o mar em meu ser. Tenho paz como um rio, tenho gozo como uma fonte, tenho amor como o mar em meu ser. Tenho paz como um rio, tenho gozo como uma fonte, tenho o amor de Jesus em meu ser.